Natural da cidade de Arapongas, Fábio Nogaroto, filho do casal Marilene e Arlindo Nogaroto, era professor de Educação Física do Ensino Fundamental, casado com Margarete Leles Nogaroto. Fábio atuou como vereador no período entre 2009 e 2012. Ele sempre fez questão de demonstrar, principalmente na Câmara de Vereadores, que um de seus ideais era o de transformar a cidade de Rolândia no município mais próspero e cada vez melhor em termos de saúde, moradia e educação. Nas últimas eleições, foi um dos candidatos à prefeitura da cidade pelo Partido dos Trabalhadores, na coligação Novo Tempo Rolândia. O ex-vereador obteve 4.865 votos, portanto, mais de 14% do número de eleitores votantes. Fábio Nogaroto, professor de Educação Física, ex-vereador, candidato à Prefeitura de Rolândia nas últimas eleições, tinha vários sonhos, projetos e planos. Tudo isso foi interrompido no último dia 3, no período da tarde. O professor de Educação Física, André Nogaroto, falou sobre a ligação forte dele com o irmão desde a infância. Olha, o Fábio, ele era... Como irmão, eu conhecia alguns aspectos do Fábio que talvez as pessoas não conhecessem. Mas ele não era muito diferente da figura pública com a qual ele se apresentou. O Fábio era, assim, extremamente certo. Às vezes eu chamava ele até de senhor certinho, porque ele era extremamente correto nas coisas, muito justo, né? Buscava fazer as coisas com perfeccionismo total. Ele sempre foi muito competitivo. No passado já de algumas décadas, na loja em que eu trabalhei, ele acabou sendo gerente. Na faculdade em que eu fui considerado ótimo aluno, ele foi laureado acadêmico, ele foi laureado. Então, assim, havia entre nós quase que uma competição para ver aonde a gente ia. Uma competição respeitosa, a gente se amava muito. Discutíamos, brigávamos muito, né? Mas aquela coisa de irmão, né? De tentar acertar muitas coisas. Então, a última coisa que me resta do Fábio é a intensidade com que ele fazia as coisas. A intensidade, a seriedade, a justeza das coisas. Ele não fazia nada sem se preparar antes, né? Isso ocorria não só na vida pública dele, mas também enquanto família, né? Ele gostava das coisas muito claras. No dia 3 de janeiro, um pouco antes do horário do almoço, o que aconteceu, aonde você estava, antes do fato marcante dessa data para a família de vocês? Na hora em que eu recebi a notícia que ele já estava sendo encaminhado para o hospital, a gente estava começando o almoço, e eu me lembro que eu afastei o prato e ainda disse, perdi até a fome. Porque eu tinha manifestado essa preocupação nas últimas 2 semanas, com a hipótese de repente, um coágulo qualquer se desprender, né, do problema vascular que ele estava passando pelo momento e causar algo desse nível. Eu tinha conversado com amigos até sobre isso, com ele até. O Fábio tinha feito a cirurgia há 1 mês e meio, mas obviamente não é o resultado da cirurgia, a cirurgia já tinha sido superado o problema, cicatrizado completamente. Ele tinha tido mais 2 pequenas tromboses, né, numa das pernas, mas depois disso ele já tinha podido viajar, já estava com liberação médica, né, já estava caminhando, estava todo feliz porque vinha perdendo peso, mas possivelmente, de acordo até com o atestado de óbito e conversa com os médicos, foi um coágulo que se desprendeu de um dos vasos sanguíneos da perna e chegou até o pulmão, impedindo essa troca respiratória, né, o que a gente chama de embolia pulmonar. E quando a gente chegou no hospital, a situação dele já era bastante grave, em questão de 1 hora se complicou muito, ele não conseguia fazer a troca respiratória, ele não conseguia respirar, né? E acabou sendo sedado, tentaram estabilizá-lo, mas não houve nem tempo de colocar ele na ambulância e levar para um hospital com suporte mais específico para esse problema, né? Não haveria muito o que fazer. Você mencionou uma questão de hereditariedade em relação até mesmo o que aconteceu com a sua mãe? É assim, a minha mãe ela faleceu muito jovem, em termos de 51 anos, era bastante jovem na época.
E ela faleceu justamente de um problema vascular. Ela tinha, na época, um quadro bastante grave e teve algo bastante semelhante, né? No final dos últimos instantes de vida, o médico me disse que possivelmente ela também teve uma embolia pulmonar, fruto de um coágulo que devia ter se desprendido do problema que ela tinha naquele momento. A gente sempre soube disso, que a gente tinha essa hereditariedade, essa formação dos vasos sanguíneos de forma talvez inadequada. Talvez por isso eu me preocupasse tanto comigo, eu me cuido bastante com isso. Já o meu irmão, infelizmente, pela questão política, pela questão de vida, ele estava muito acima do peso, o Fábio era sempre muito mais estressado, aquele comportamento perfeccionista, comportamento tipo A, tudo isso são fatores de risco. Então acho que todos os fatores de risco somados levaram o Fábio até essa morte, na minha opinião, uma morte prematura, né? André fala sobre o exemplo que o irmão deixou. Mas acho que o Fábio teve uma vida intensa, viveu em 40 anos, mais intensamente do que muitas pessoas vivem até os 80. Né? O Fábio era reconhecidamente uma liderança política já regional, dentro do partido tinha planos, o pessoal tinha planos para alçar o Fábio a voos mais altos, né, regionalmente. Ele deixou o seu recado, ele mostrou como é que é possível um político, enquanto político, um político agir com honestidade, com ética, buscando justiça social, buscando a melhor resolução possível das coisas. Acho que o Fábio marcou as pessoas por causa disso. Ele era sempre muito ético, muito certo, muito justo, ponderado. Ele discutia, brigava muito, dizia que ia fazer acontecer, mas na hora das coisas acontecerem ele era sempre muito ponderado, estudava muitas coisas a fundo, né? Uma característica dele que marcante para mim é a inteligência. Ele era extremamente inteligente. Então ele usava toda essa inteligência, essa sensibilidade que também era comum dele na resolução dos problemas políticos. Acho que isso fazia uma diferença, né? Com a classe política que nós temos, sempre tão criticada, o Fábio se destacava. Em poucos anos como vereador, ele mostrou que é possível ser diferente, era possível fazer as coisas de forma mais, né? De forma melhor. Agora ficou então as boas lembranças, os bons exemplos e muita saudade, né? Com certeza. Saudade minha e de todo mundo vai ser bastante grande. Você se lembra quais os últimos planos, assim, projetos que o Fábio tinha, não só em questão política, mas para a vida cotidiana? Olha, o Fábio aproveitava bem a vida, né? O pessoal viu no Facebook que entrou, ele tinha viajado, ele curtia bastante a vida dele. Ele vivia intensamente até nessa parte de lazer. O Fábio, planos era uma constante na vida dele. A brincadeira que se faz é que, em alguns momentos antes dele vir a ter o problema e falecer, uma meia hora antes, a preocupação dele era na prefeitura reivindicar um direito trabalhista que os funcionários não estavam recebendo. E a esposa ainda brincou com ele, falou, mas você não é mais vereador. Ele falou, mas estão me cobrando e eu como cidadão vou lá. Então o Fábio não tinha nem questão de planos, era o dia a dia dele. Ele ia continuar fazendo política, né, atuando fortemente como cidadão. Obviamente que a gente tinha planos, não só eu, muita gente, tinha planos para que ele se destacasse politicamente. Eu tenho certeza que é difícil as pessoas entenderem isso. Quem não conhecia, quem não acompanha a política, talvez não entenda o quanto que possivelmente a nossa sociedade perdeu com a morte do Fábio. Ele era um representante digno, assim, um representante com R maiúsculo, em todos os aspectos. Nosso agradecimento, os nossos sentimentos e também alguma mensagem final? Bom, ele se foi, mas como muita gente escreveu e conversou com a gente, e até na hora do velório, vieram dizer, ele deixou o seu exemplo, né? Acho que os vídeos estão na internet, a vida dele ainda está presente na internet. Quem quiser saber, quem ainda tiver dúvidas de quem era o Fábio, é só acessar e assistir algumas coisas. O exemplo está dado, acho que ele deu o exemplo na medida do possível. Cabe a quem está nos representando hoje de assistir um pouquinho, tomar um pouco disso como lição
e atuar em prol da nossa sociedade com mais clareza, com mais firmeza.